Vou te falar algo que talvez ninguém tenha coragem de dizer olhando nos seus olhos. Quando uma mulher te ignora, na maioria das vezes, o problema não é ela, é você. Ou melhor, a forma como você está reagindo. Sim, eu sei, isso incomoda, porque a primeira coisa que passa na sua cabeça é: o que eu fiz de errado? Ou por que ela está me tratando assim? E é exatamente aí que você já começou a perder o jogo. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Ignorar é uma forma de poder. É uma estratégia emocional. E quando você reage da maneira errada, correndo atrás, mandando várias mensagens, tentando consertar, você entrega exatamente o que ela quer: validação. Agora pensa comigo. Se alguém percebe que pode te ignorar e ainda assim ter sua atenção completa, qual o incentivo para te valorizar? Nenhum. E é aqui que entra a tal da psicologia reversa, não como manipulação barata, mas como um ajuste de comportamento, um reposicionamento. Uma forma de mostrar, sem dizer uma única palavra, que você não está desesperado por atenção. Porque, no fundo, o que mais atrai não é insistência, é controle emocional. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como agir quando uma mulher te ignora e, mais importante ainda, como não agir. Algumas dessas ideias vão parecer contraintuitivas. Outras podem até te irritar no começo. Mas se você realmente entender o que está por trás disso, você vai perceber que o jogo muda completamente. E não, isso não é sobre joguinhos, é sobre respeito próprio. Então presta atenção, porque a forma como você reage ao silêncio dela pode definir completamente o que acontece depois. 1. Pare de correr atrás. O silêncio dela é um teste e você está falhando. Deixa eu ser direto com você, como se estivéssemos sentados lado a lado agora. Quando ela te ignora e você reage correndo atrás, você está entregando exatamente o que diminui o seu valor. Pode doer ouvir isso, mas é necessário. A maioria dos homens acredita que insistir demonstra interesse. Que mandar mais uma mensagem, tentar puxar assunto de novo ou perguntar "tá tudo bem?" mostra cuidado. Mas o que realmente acontece por trás disso é outra coisa. Você demonstra que não consegue lidar com o silêncio. E o silêncio, nesse contexto, é poderoso. Quando uma mulher se afasta ou demora a responder, isso cria um espaço. E esse espaço serve para observar uma coisa muito simples: como você reage quando não tem controle da situação. Agora pensa comigo. Se você imediatamente tenta preencher esse espaço com mensagens, explicações ou até cobranças sutis, você revela algo importante. Você precisa da resposta dela para se sentir bem. E isso muda completamente a dinâmica, porque a atração não cresce na pressão, ela cresce no espaço. Quando você corre atrás, você tira esse espaço, você sufoca qualquer curiosidade que poderia existir. E mais do que isso, você passa a sensação de que está disponível demais, fácil demais, previsível demais. E previsibilidade, nesse tipo de dinâmica, reduz interesse. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Muitas vezes, o ignorar nem é algo tão profundo assim. Às vezes ela está ocupada, distraída ou simplesmente sem vontade de conversar naquele momento. Mas quando você reage exageradamente, você transforma uma situação neutra em algo pesado. Você cria um problema onde talvez nem existia. E aí entra o ponto-chave da psicologia reversa aqui. Em vez de reagir ao silêncio, você aceita o silêncio. Simples assim. Você não manda outra mensagem, não cobra, não tenta consertar. Você segue sua vida normalmente. E isso não é joguinho. Isso é controle emocional, porque quando você não reage, você comunica algo muito forte sem dizer uma única palavra. Eu não dependo disso aqui. E essa mensagem tem impacto. Ela muda a percepção que a outra pessoa tem sobre você. Mostra que você tem outras prioridades, outras coisas acontecendo e que sua atenção não está presa a uma única interação.
Agora presta atenção nisso. Não é sobre ignorar de volta por vingança. Não é sobre tentar dar o troco. É sobre não entrar em um ciclo onde você sempre corre atrás e ela sempre se afasta. Se você quebra esse padrão uma vez, a dinâmica já começa a mudar. Porque pela primeira vez você não está reagindo de forma previsível. E quando você não é previsível, você se torna mais interessante. Mas aqui vai um alerta importante. Isso só funciona se for genuíno. Se você está fingindo que não se importa, mas por dentro está olhando o celular a cada 2 minutos, a energia continua a mesma. E isso, de alguma forma, sempre transparece. O objetivo aqui não é atuar, é ajustar sua postura. É entender que o silêncio dela não precisa de uma resposta imediata sua. E mais do que isso, nem todo silêncio merece resposta. Quando você internaliza isso, algo muda. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por escolha. E é exatamente aí que você para de correr atrás e começa finalmente a recuperar o controle da situação. 2. O erro invisível. Quanto mais você tenta entender, mais perde valor. Agora eu quero tocar em um ponto que quase ninguém percebe, mas que destrói completamente a sua posição sem você notar. É aquele impulso de tentar entender tudo. Por que ela está assim? Será que eu falei algo errado? Ela perdeu o interesse? Tem outro cara? Essas perguntas parecem normais, até justificáveis. Mas o problema não está em pensar. Está em como você age a partir disso, porque na maioria das vezes, essa necessidade de entender vira comportamento, e esse comportamento quase sempre te prejudica. Você começa a analisar cada mensagem, cada resposta curta, cada demora. Relembra conversas antigas, procura sinais onde talvez nem existam, e sem perceber, você entra em um estado mental de insegurança constante. Agora deixa eu te mostrar o que isso causa na prática. Quando você está nesse estado, suas atitudes mudam. Mesmo que você tente parecer tranquilo, algo sai diferente. Você manda mensagens mais cuidadosas demais, pensa demais antes de responder, ou pior, tenta puxar assunto só para testar se ela ainda está interessada. Isso cria uma energia estranha. Porque você não está mais interagindo de forma natural, você está reagindo ao medo de perder. E isso é percebido. Talvez não de forma consciente, mas é sentido. A conversa perde leveza. Fica pesada, meio forçada. E o mais irônico é que tentando entender e consertar, você acaba empurrando ainda mais a situação para o lado negativo. Agora vem a parte difícil de aceitar. Você não precisa entender tudo. Na verdade, tentar entender demais pode ser exatamente o que te coloca em desvantagem. Por quê? Porque você começa a agir como alguém que está abaixo na dinâmica, como alguém que está tentando recuperar algo que já não está sob controle. E isso, por si só, reduz seu valor percebido. Pensa assim: uma pessoa que está tranquila, segura e ocupada com a própria vida, ela não fica tentando decifrar cada pequeno comportamento do outro. Ela observa, sim, mas não se perde nisso. Ela responde com base no que vê, não no que imagina. E é exatamente esse o ajuste que você precisa fazer. Em vez de entrar em um ciclo de análise, você precisa simplificar. Ela está respondendo normalmente? Ótimo, continue. Ela está distante? Ok, você reduz também. Ela sumiu? Você segue sua vida. Sem drama, sem teorias, sem suposições excessivas. Porque quanto mais você tenta entender algo que não está claro, mais você se afasta da única coisa que realmente importa, sua postura. E aqui entra novamente a ideia da psicologia reversa, mas de um jeito mais sutil. Quando você para de tentar entender tudo, você automaticamente para de reagir com base na insegurança. E quando isso acontece, sua comunicação muda, você fica mais leve, mais direto, menos carente de respostas. E isso muda completamente como você é percebido. Agora, um detalhe importante: isso não significa ser frio ou indiferente.
significa ser equilibrado. Existe uma grande diferença entre alguém que não se importa e alguém que não se desespera. O primeiro afasta, o segundo atrai. Então, da próxima vez que você sentir aquela vontade de analisar tudo, de buscar uma explicação imediata, de descobrir o que está acontecendo, segura, respira e lembra disso. Nem tudo precisa ser entendido no momento. Às vezes, a melhor resposta não é uma pergunta, é simplesmente não reagir. Porque no momento em que você para de tentar entender tudo, você para de se colocar em uma posição de desvantagem. E é aí que o jogo começa a virar, silenciosamente. 3. A psicologia do desapego. Porque quem se importa menos parece ganhar mais. Existe uma verdade que muita gente não gosta de admitir, mas sente na pele. Quem parece menos envolvido emocionalmente quase sempre tem mais controle da situação. E não, isso não significa que essa pessoa realmente não se importa. Significa que ela não demonstra dependência. E aqui está o ponto que você precisa entender. O problema nunca foi sentir. O problema é precisar. Quando você precisa de respostas rápidas, precisa de atenção constante, precisa de validação, você, sem perceber, coloca a outra pessoa em uma posição acima da sua. E isso muda tudo, porque automaticamente você começa a agir de forma mais cuidadosa, mais tensa, mais calculada. Você pensa 2 vezes antes de falar algo, evita certas atitudes, tenta não errar. E essa pressão interna tira algo essencial: naturalidade. Agora pensa em alguém que não está preso a isso. Alguém que responde quando quer, que não fica esperando ansiosamente, que não muda o comportamento só porque a outra pessoa ficou um pouco distante. Essa pessoa transmite leveza, e leveza atrai. Não porque é um truque, mas porque mostra que a vida dela não gira em torno daquela interação. Existe um mundo acontecendo fora dali. E isso gera curiosidade. O ponto aqui não é se importar menos de forma forçada. É não se apegar ao resultado. Quando você começa a entender que nem toda conversa precisa evoluir, que nem toda pessoa vai corresponder e que tudo bem se algo não der certo. Você muda. Sua energia muda. Você deixa de entrar em interações com uma expectativa escondida. Deixa de tentar conduzir tudo para um resultado específico e passa a simplesmente viver o momento. E isso cria uma diferença enorme, porque a outra pessoa sente que não está sendo pressionada. Não existe uma cobrança invisível no ar. Não existe aquela sensação de que qualquer passo em falso pode gerar uma reação exagerada. Existe espaço. E como já falamos antes, é nesse espaço que o interesse cresce. Agora, tem um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. O desapego verdadeiro não é uma técnica, é uma consequência. Ele vem quando você tem outras coisas na sua vida, quando sua rotina é preenchida, quando seus objetivos não dependem de ninguém, quando sua autoestima não está ligada à resposta de uma pessoa. Sem isso, qualquer tentativa de parecer desapegado vira atuação. E a atuação não se sustenta, porque por dentro a ansiedade continua, a expectativa continua, a necessidade continua. E de alguma forma, isso sempre aparece. Então, ao invés de tentar agir como alguém desapegado, o foco deveria ser se tornar alguém que naturalmente não depende de validação constante. Alguém que entende que interesse precisa ser recíproco. Alguém que não insiste onde não há retorno claro. Porque no momento em que você realmente internaliza isso, algo muda silenciosamente. Você para de tentar convencer, para de tentar segurar, para de tentar entender demais. E começa a simplesmente aceitar o que está sendo mostrado. E é aí que acontece o que parece um paradoxo. Quanto menos você tenta controlar a situação, mais controle você passa a ter. Não porque está manipulando, mas porque deixou de precisar. 4. A dura verdade. Você provavelmente está se sabotando
e nem percebe. Agora eu preciso ser honesto com você, sem suavizar demais. Muitas vezes, o problema não é que ela te ignorou, é que você construiu toda a situação para chegar exatamente nesse ponto. E eu sei que isso pode incomodar, mas presta atenção. Você já percebeu como, em várias situações, você entrega tudo muito rápido? Atenção constante, respostas imediatas, disponibilidade total. Você praticamente elimina qualquer mistério antes mesmo da conexão se desenvolver de verdade. E no começo, isso até parece funcionar. A conversa flui, ela responde, parece interessada, mas com o tempo algo muda, a energia diminui. As respostas ficam mais curtas, o interesse esfria. E aí você entra em dúvida. Mas o que quase ninguém te fala é que, muitas vezes, você não deu espaço para o interesse crescer. Você tentou acelerar tudo. E quando algo cresce rápido demais, sem base, também perde força rápido. Agora vamos mais fundo. Existe um padrão comum que muitos homens seguem sem perceber. Eles tentam garantir a atenção da mulher desde o início. Como? Sendo sempre disponíveis, sempre presentes, sempre prontos para responder, agradar, conversar. Mas aqui está o problema. Quando você está sempre disponível, você deixa de ser uma escolha e passa a ser uma certeza. E certezas nesse contexto perdem impacto. Isso não significa que você deve jogar jogos ou fingir desinteresse. Mas significa que você precisa parar de agir como alguém que não tem outras prioridades. Porque quando você age assim, você comunica algo sem palavras. Eu estou aqui, esperando por você. E isso, com o tempo, reduz o valor da sua presença. Agora, deixa eu te dar um pequeno choque de realidade. Você não está sendo ignorado porque não é bom o suficiente. Muitas vezes você está sendo ignorado porque se tornou previsível demais. Sem tensão, sem novidade, sem espaço. E previsibilidade, nesse tipo de dinâmica, mata o interesse. Mas aqui vai a parte mais importante, e talvez a mais difícil de aceitar. Você também precisa aprender a se retirar. Sim, se retirar. Não como punição, não como estratégia manipulativa, mas como uma consequência natural de perceber que a outra pessoa não está investindo da mesma forma. Porque se você continua presente mesmo quando o interesse dela diminui, você está basicamente dizendo: não importa como você me trate, eu vou continuar aqui. E isso cria um desequilíbrio. Relacionamentos, ou até mesmo interações iniciais, funcionam melhor quando existe reciprocidade, quando ambos investem, mesmo que de forma leve. Mas quando só um lado está tentando manter tudo vivo, a conexão começa a se desgastar. E aqui entra um ponto de responsabilidade. Você precisa parar de culpar apenas o comportamento dela e começar a observar o seu. Você está respeitando o seu próprio tempo? Você tem outras coisas acontecendo na sua vida? Ou você está colocando energia demais em alguém que ainda não demonstrou o mesmo nível de interesse? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Porque, no final das contas, não se trata de como fazer ela parar de te ignorar. Se trata de algo muito mais importante, como você se posiciona diante disso. Quando você ajusta a sua postura, quando você para de se sabotar com excesso de disponibilidade e falta de limites, algo muda. Você passa a ser alguém que escolhe e não alguém que implora por escolha. E essa mudança, por mais silenciosa que pareça, é o que realmente transforma a dinâmica. 5. O movimento inesperado, quando recuar é a forma mais forte de avançar. Agora chegamos ao ponto que mais confunde, e ao mesmo tempo o mais poderoso de todos. Recuar, sim, eu sei. Tudo em você quer fazer o oposto. Quer agir, resolver, puxar assunto, dar um jeito. Mas, em muitas situações, o movimento mais forte não é avançar, é parar. É aqui que a maioria erra, porque associa recuar com perder. Mas pensa comigo,
Se toda vez que a outra pessoa se afasta, você avança. Quem está no controle da dinâmica não é você. Você está reagindo, sempre. Agora, quando você recua de forma consciente, você quebra esse padrão. E isso muda o jogo. Recuar não significa desaparecer do nada, nem agir com frieza exagerada. Significa simplesmente não insistir quando não há abertura. Significa respeitar o espaço. E mais importante ainda, respeitar a si mesmo. Porque quando você continua investindo mesmo sem retorno, você está indo contra um princípio básico: reciprocidade. E sem reciprocidade não existe equilíbrio. Agora, presta atenção nisso. Quando você recua de verdade, duas coisas podem acontecer. A primeira, ela não reage. E isso, por mais difícil que seja aceitar, já é uma resposta. Significa que o interesse talvez não estivesse tão forte quanto você imaginava. E nesse caso, insistir não mudaria isso. Só prolongaria algo que já não estava funcionando. A segunda possibilidade, ela percebe a sua ausência. E não é sobre sentir sua falta de forma dramática. É algo mais sutil. Ela nota que você não está mais tão presente, que a energia mudou, que você não está mais preenchendo todos os espaços. E isso gera um efeito natural, curiosidade, porque o que antes era garantido, deixou de ser. E quando algo deixa de ser garantido, passa a ter mais valor. Mas aqui vai o detalhe mais importante de todos. Isso só funciona se for real. Se você está recuando, esperando ansiosamente uma reação, olhando o celular o tempo todo, contando as horas, então você não recuou de verdade. Você só mudou o comportamento externo, mas internamente continua preso. E isso enfraquece tudo. O verdadeiro recuo vem de uma decisão simples. Eu não vou insistir onde não há resposta. Sem drama, sem expectativas exageradas. Sem tentar controlar o resultado. Você apenas observa e ajusta. E esse tipo de postura é raro, porque a maioria das pessoas não sabe lidar com a ausência de controle. Elas precisam fazer algo, dizer algo, reagir de alguma forma. Mas quem entende o valor de recuar, entende algo mais profundo. Nem toda situação precisa de ação imediata. Às vezes o silêncio resolve mais do que qualquer mensagem. Às vezes, a ausência comunica mais do que a presença constante. E às vezes, o maior sinal de força não é mostrar que você quer muito, é mostrar que você sabe quando parar. E quando você aprende isso, você deixa de correr atrás da situação e passa a deixar que as coisas revelem por si só o que realmente são. Vou encerrar com uma ideia que pode soar dura, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Se uma mulher te ignora e você continua insistindo, o problema já não é mais a atitude dela, é a sua falta de posicionamento. Isso não é sobre orgulho, não é sobre ganhar um jogo. É sobre algo muito mais simples e poderoso, respeito próprio. Porque no momento em que você aceita migalhas de atenção, você ensina exatamente como quer ser tratado. Mas quando você começa a agir com mais controle, mais calma e mais consciência, você muda completamente a dinâmica. Não só com ela, mas com qualquer pessoa que aparecer na sua vida. E aqui vai o ponto mais controverso de todos. Muitas vezes não é que ela perdeu o interesse, é que você nunca deu espaço para ele crescer. Agora eu quero saber de você. Já passou por uma situação assim? Como você reagiu? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Eu vou ler e posso até te responder diretamente. Quero criar essa troca com você. Porque no final, entender isso não é sobre ter sucesso com alguém. É sobre não se perder tentando manter alguém por